Eu tô sendo considerada para dirigir um curta-metragem e eu acabei de marcar a minha primeira entrevista com o produtor. Eu nunca dirigi nada que eu não tivesse escrito ou que eu tivesse iniciado o projeto. Então isso vai ser meio que uma novidade para mim de uma certa maneira. Então eu quero causar a melhor impressão possível nesse primeiro encontro. Ele não me passou muitas informações sobre o projeto, ele só falou que é um coming of age com temáticas de imigração e o protagonista interage com a versão mais jovem dele. Ou seja, não é coisa suficiente para eu fazer uma super apresentação de proposta, de visão para o filme. E, honestamente, eu não sou obrigada a fazer isso com a quantidade de informação que ele passou, mas considerando que eu quero mostrar a minha melhor versão, uma versão proativa, uma versão que está animada em fazer esse projeto, eu quero entregar alguma coisa com o pouco que ele me deu. A minha lógica por trás disso é que eu, como produtora, gostaria muito de ver quanto uma pessoa que eu estou tentando contratar como diretor ou diretora está animado pelo projeto. Então, eu me coloco na posição dele e de ver essa pessoa apresentando algo, mesmo que não se alinhe após ela ler o roteiro em si. Eu pensei em fazer um livreto, porque daí eu consigo fazer uma capa legal e colocar imagens de referências dessa minha primeira versão de visão. Eu gosto da ideia de ter uma coisa física, porque ele sai daquela reunião com algo para levar de mim. É quase como se fosse você ir numa festa ou num casamento e você leva uma lembrancinha daquela festa. Você tem um lembrete daquele momento, daquela experiência. Mas bora fazer esse livreto. Eu vou usar 3 filmes como referência. O primeiro é Duas Vidas, porque o protagonista também interage com uma versão mais nova dele. E essa versão mais nova é representada pela cor vermelha. E eu gosto dessa ideia de ter uma cor que represente a criança, seja em figurino ou na arte. O segundo filme é Tully, porque eu gosto como a fotografia do filme reflete uma certa magia sem tirar a personagem da realidade, que de uma certa maneira reflete também o conceito de realismo mágico. Por último, a Despedida, porque eu acho que eles fazem super bem o tom mais acinzentado para momentos tristes e depressivos. Acho que ficou bonitinho, acho que ficou legal. Eu espero que seja realmente um diferencial e que outras pessoas não estejam fazendo coisas do tipo. E se também estiverem fazendo, eu vou só me igualar às pessoas, né? Mas por hoje eu acho que já deu. Melhor não ficar revirando nisso aqui, porque senão eu vou ficar pensando muito e eu vou só me estressar em vez de me acalmar para essa reunião amanhã. Vou descansar e amanhã de manhã estarei indo para essa reunião. Estou de volta. Foi mais ou menos 1 hora de reunião e de apresentação. Eu acabei nem tomando todo o meu chocolate quente porque eu tava falando muito, né? Então não deu tempo de ficar realmente tomando. Mas às vezes é bom ter alguma coisa para segurar nesses momentos porque você canaliza o seu nervosismo para aquele objeto em si. A minha intenção com aquele livretinho deu certo, porque ele já conversou com alguns outros diretores e ele falou que mais ninguém fez aquilo. Então, acho que eu causei uma boa impressão em resolver fazer algo do tipo. E também demonstra que eu vim preparada, ou pelo menos com alguma intenção de realmente colocar valor no projeto. Basicamente, a gente conversou um pouco primeiro. Ele perguntou quais tipos de filmes eu gosto no geral, como audiência também. Ele perguntou os tipos de filmes que eu gosto de fazer, como que eu trabalho com atores, porque ele também vai ser um ator no filme, então era uma coisa importante para ele. E aí ele me deu uma cópia física do roteiro para eu ler lá mesmo, porque ele falou que eu não podia levar aquela cópia. E eu demorei uns 15 minutos mais ou menos, tinha 15 páginas para ler. Eu dei o meu parecer da minha primeira
rápida impressão do que o roteiro foi, mas lendo eu percebi que era realmente o que ele tinha descrito na descrição breve dele, que era um filme de drama coming of age, que tratava sobre imigração, tinha elementos de realismo mágico. Então eu acho que o meu imaginário do que poderia ser aquele filme baseado na logline que ele me passou, que eu coloquei naquele livreto, eu acho que funcionou. Tinha, acho que até mais informação que não era relevante, conforme eu fui lendo o roteiro, mas demonstram essa proatividade. Só para não dizer que foi tudo lindo, maravilhoso e que com certeza eu vou pegar esse trabalho, é que eu acho que a coisa que vai mais contra mim nessa proposta desse curta é que ele vai ser em espanhol. E não que eu não saiba espanhol, o meu entendimento de espanhol é muito melhor do que a minha habilidade de falar espanhol. Eu tenho muitos amigos que são mexicanos, espanhóis, colombianos, mas infelizmente eu sinto que o meu portunhol acaba entrando no caminho e não é muito bom. Mas eu vou torcer que ele veja contratar uma pessoa latina que tem uma experiência de latinidade diferente como uma vantagem para o filme. E pelo que eu entendi também, eu acho que ele está conversando com mais homens, diretores. Então, talvez isso possa ser algo negativo para mim, mas também pode ser uma coisa positiva que ele veja como uma mulher entrando nessa posição para trazer uma perspectiva diferente, possa ser algo positivo. Mas eu também acredito que o que for para ser para mim será, e se esse projeto não for para ser meu, tá tudo bem também. Eu tenho muitos outros projetos que eu tô desenvolvendo, mas como eu tô entrando nesse mundo da direção, eu queria tentar dirigir o máximo possível e criar experiência. Também pro longa que a gente quer fazer logo esse ano. Quanto mais experiência em direção eu tiver, melhor eu vou conseguir fazer esse longa-metragem. Mas eu acho que é isso. Eu vou ler o roteiro de novo enquanto eu espero ele responder. E eu vou mandar mais informações em relação a como eu faria as coisas ou o que eu mudaria. Basicamente, uma visão um pouco mais detalhada do projeto dele. Mas eu também tenho outros projetos que eu tenho que cuidar, porque finalmente a gente conseguiu o primeiro corte do curta que a gente fez ano passado no Brasil. E nesse primeiro corte eu já percebi várias coisas que eu meio que não fiz, né? E aí vai ser agora um desafio na pós-produção pra gente deixar esse filme mais interessante. Que essa é uma coisa interessante de você estar trabalhando com cinema, é que você sempre vai estar com 3, 4 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Nunca vai ter uma coisa só pegando o seu tempo todo. A não ser que você esteja provavelmente fazendo uma coisa tipo de estúdio gigantesca, que realmente precisa do seu tempo todo. Mas com curtas-metragens e roteiros em si, você consegue trabalhar em múltiplos projetos. Eu acho que essa é uma das coisas divertidas de trabalhar com cinema, de trabalhar com coisas criativas, é que você nunca vai cansar, porque você sempre tem alguma coisa nova, uma perspectiva nova na sua frente. E eu acho que eu mais amo em relação ao trabalho criativo.